Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, da última sexta-feira desse mês de maio, a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT em Brasília, que fala pra gente sobre o pedido de impeachment do ministro Augusto Heleno, aquele da nota que ameaça a estabilidade nacional. Escutamos também a companheira Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, que fala pra gente sobre o assassinato racista de George Floyd nos Estados Unidos e os protestos decorrentes esta semana. A companheira Vanessa Gomes, de Pernambuco, enfermeira, doutora em saúde pública, fala pra gente sobre o cenário da pandemia e o trabalho desenvolvido em algumas comunidades quilombolas de Garanhuns. E escutamos também o companheiro Adriano Bueno, de Campinas, São Paulo, que fala pra gente, encerrando a série de comentários sobre as lutas antirracistas no Brasil, sobre a organização do movimento negro no Brasil e no Partido dos Trabalhadores. E Moretti, companheiro, vamos começar com você. Na semana passada, aqui no podcast, o companheiro Walter fez uma análise do vídeo daquela reunião ministerial do dia 22 de abril que foi divulgado na sexta-feira passada. O Walter também comentou a nota publicada pelo ministro e também general Augusto Heleno e a sua ameaça contra a estabilidade nacional. Esta semana, alguns deputados do PT entraram com notícias crime e também pedidos de impeachment do ministro Augusto Heleno. Moretti foi o advogado em uma dessas ações que pede o impeachment do ministro. Moretti, você comenta para a gente, mas antes eu queria falar um pouco de quem é Augusto Heleno. A edição 164 da revista Piauí, desse mês de maio, tem uma matéria intitulada Dentro do Pesadelo, assinada pelo Fernando de Barros e Silva, que é quem toca o podcast Foro de Teresina, que fala um pouco do Augusto Heleno. E ele diz: Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, mentor de Bolsonaro e patriarca do generalato instalado no Planalto, é um herdeiro da linha dura do regime militar. Atuava como ajudante de ordens do general Silvio Frota, quando este, então ministro do Exército, em 1977, tentou emparedar o presidente Ernesto Geisel. Acabou exonerado por Geisel, a quem criticou publicamente, depois de ser apeado do ministério, por, abre aspas, complacência com a infiltração comunista e a propaganda esquerdista, fecha aspas, conforme relata o jornalista Hélio Gaspari em seu livro A Ditadura Encurralada. A abertura do regime avançou, mas, mais de 40 anos depois, não consta que as ideias do então jovem capitão Heleno tenham evoluído. E não evoluiu mesmo. Esse breve comentário da matéria do Fernando de Barros e Silva na Piauí dá um pouco do panorama de quem é este indivíduo. Agora, Moretti, dá um panorama geral para a gente de quais são os próximos passos. Comenta para a gente também essa ação judicial, né, nesse momento em que o judiciário é um dos centros da disputa política do país. Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, camarada, o início dessa história é bastante surreal e demonstra um pouco o nível desse governo federal, né? No final do mês passado, vários parlamentares e partidos do campo de oposição, enquanto parlamentar, como o próprio Rui Falcão e a Gleisi Hoffmann do PT, apresentaram notícia-crime no STF por supostas práticas de crimes comuns contra o Bolsonaro, ali logo após as denúncias do Moro. Vão de crime de advocacia administrativa, coação no curso do processo, obstrução da justiça e até mesmo da tipificação de corrupção passiva. Em um destes pedidos, feito pelo PDT,
PSB e o PV, junto com a notícia crime, também teve um pedido cautelar de produção antecipada das provas, que consistia na busca e apreensão de celulares de Bolsonaro e de outras pessoas, como o Moro e o Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, para fazer perícia. Esse pedido se justificaria porque as provas no decorrer do inquérito poderiam ser destruídas pelos denunciados, né? Todos esses pedidos foram distribuídos no STF ao ministro Celso de Mello. Ele, após receber o pedido, em um despacho completamente padrão, corriqueiro, sem análise de mérito nenhuma, ele enviou o processo para análise do Procurador-Geral da República, que é quem, de fato, tem a competência para oferecer ou não a denúncia-crime contra o Bolsonaro. Ocorre que os pedidos dos partidos, que tinha essa peculiaridade, causou bastante repercussão e revolta no governo e na sua base de apoio, né? Nessa linha, em evidente clima de ameaça, muito similar ao que o comandante do Exército, Vilas Boas, fez um dia antes do julgamento do HC do Lula, que todos devem lembrar, o Heleno Ribeiro Pereira, Augusto Heleno, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, também pelo Twitter, assim como Vilas Boas, na época do Lula, divulgou uma nota à nação brasileira, que tinha o seguinte teor. O título era Nota à Nação Brasileira e o texto era o seguinte, aspas, o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até certo ponto inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. E assina o Augusto Heleno. E não para por aí, gente. Reverberando as ameaças ao judiciário perpetradas pelo Augusto Heleno, no dia seguinte, militares formados na turma de 71 da Academia Militar das Agulhas Negras, denominada Frise-se Marechal Castelo Branco, manifestaram, aspas, a mais completa, total e irrestrita solidariedade ao ministro Heleno. E também fizeram um conjunto de ameaças gravíssimas ao livre exercício do Poder Judiciário, tentando constranger os ministros do Supremo a deixarem de proferir decisão no sentido contrário ao desejo do governo federal. Eu vou ler, Patrick, alguns trechos desse manifesto dos militares de pijama, para a gente ter um pouco de noção da gravidade da situação. Aspas. Alto lá, ministros do STF. Temos acompanhado pelo noticiário das redes sociais, porquanto, com caríssimas exceções, o das redes de TV, jornais e rádios, é tendencioso, desonesto, mentiroso, canalha, como bem assevera o presidente da República, as sucessivas arbitrariedades que beiram a ilegalidade e a desonestidade praticadas por este bando de apadrinhados que foram alçados à condição de ministros do STF, a maioria sem que tivesse sequer logrado aprovação em concurso de juiz de primeira instância. E continua. Assistimos, calados e em respeito à preservação da paz no país, a violenta arbitrariedade de busca e apreensão, por determinação de conluio de 2 ministros cometidos contra o general Paulo Chagas, colega de turma. Mas o silêncio dos bons vem incentivando a ação descabida dos maus, que confundem respeito e tentativa de não contribuir para conturbar o ambiente nacional com obediência cega a autoridades ou conformismos a seus demandos. Aprendemos desde cedo que ordens absurdas e ilegais não devem ser cumpridas. Chega! E aí a parte talvez mais dura. Aspas. O cunho indelével da nobreza da alma humana é a justiça e o sentimento de justiça. Faltam a ministros, não todos, do STF, nobreza, decência, dignidade, honra, patriotismo e senso de justiça. Assim, preste atenção, trazem ao país insegurança e instabilidade,
com grave risco de crise institucional com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil. Mas os que julgam deuses do Olimpo se acham incólumes e superiores a tudo e todos, a saborear lagosta e a bebericar vinhos nobres. A vaidade e o poder lhes cegam bom senso e grandeza. E aí continua outras atrocidades. Depois disso, novamente o Augusto Heleno no Twitter disse, aspas, agradeço emocionado ao apoio dos queridos amigos da turma Marechal Castelo Branco, a MAN 71. A esquerda radical tem síndrome de golpe, elucubra e lê mal. Não citei nomes, nem Forças Armadas e muito menos o artigo 142. Falei da segurança institucional, que interessa aos brasileiros de bem. Essa postura, Patrick, ela se enquadra exatamente no crime de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes constitucionais, contido ali no artigo 6º da lei do impeachment. Segundo a lei, constitui crime de responsabilidade se opor diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ou obstar por meios violentos aos efeitos dos seus atos, mandados ou sentenças, e também usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. Então foi nessa linha de raciocínio que os deputados do PT em Minas, Margarida Salomão e Rogério Correia, e o deputado do PT em Tocantins, Célio Moura, ajuizaram essa denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Augusto Heleno. O processo está também no STF com o ministro Celso de Mello, que por sua vez já deu indícios de que pretende dar prosseguimento à causa, apesar de ter controvérsias processuais nessa ação. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Mas, como disse aqui várias vezes em outros episódios, não devemos depositar nenhuma grande esperança no judiciário. Todavia, o judiciário, em especial o STF, que é um tribunal com mais característica política do que outros tribunais, o vento também vai mudando de direção conforme a mudança na conjuntura política. Então, os rumos dessa crise será decidida nas ruas, né? Na disputa política, programática, de hegemonia. Nessa longa batalha, que não tem nenhum indício que será curta, as ações judiciais são apenas, na minha opinião, uma das balas de nossa artilharia, não a centralidade. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E bom, pessoal, a gente escuta hoje a companheira Vanessa Gomes. A Vanessa vai se apresentar, mas ela é uma militante petista, foi presidenta do DCE da Universidade de Pernambuco, DCE Paulo Freire, há alguns anos atrás, na gestão 2006, 2007, e é uma grande companheira que fala pra gente hoje sobre o projeto que tem desenvolvido junto a algumas comunidades quilombolas na região de Garanhuns, terra do presidente Lula, onde tem o campus de medicina da Universidade de Pernambuco em que ela leciona. Comenta pra gente como que está esse teu trabalho junto às comunidades e também como que você analisa esse momento de crise sanitária no nosso país. Oi, boa noite. Eu sou Vanessa Gomes, sou enfermeira sanitarista, doutora em saúde pública e sou professora do curso de medicina da Universidade de Pernambuco, do campus Garanhuns. Eu quero agradecer o convite a Patrick, a Articulação de Esquerda, por poder estar discutindo um tema tão importante hoje aqui com vocês, que é o coronavírus, né, e esse avanço que a gente vem vendo do vírus, né, e o pouco que o governo hoje vem fazendo em relação a conter essa pandemia no nosso país. A experiência que eu trago para vocês é a partir das minhas vivências aqui no município. Hoje eu estou como coordenadora de um programa de extensão chamado Um Pé de Saúde, junto com a professora da psicologia, e a gente vem vendo quanto comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades que estão hoje nas periferias das cidades, das grandes e das pequenas cidades também, estão sofrendo com a chegada desse vírus. Os problemas que a gente está vivendo hoje, né, que estamos vendo hoje no nosso país com essa pandemia, onde o Brasil hoje está no primeiro do ranking mundial em número de casos da Covid-19, não são por acaso.
e sim um reflexo de um descaso com a saúde pública no Brasil e com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Descaso esse que a gente vem assistindo nos últimos 4 anos, com o desmonte das políticas públicas no nosso país, entre elas a política de saúde. Falta investimento, na saúde pública. E a gente viu que as mudanças realizadas principalmente na atenção primária à saúde, como a mudança na Política Nacional de Atenção Básica, no programa Mais Médicos, o desmonte das equipes NASF, isso tudo vem refletindo na crise da saúde que estamos vivendo hoje no país. A gente vê todos os dias profissionais de saúde morrendo por falta de EPIs, Nosso povo vem morrendo sem direito ao mínimo que é a assistência médica, E o pior, sem o direito nem à informação por parte do Estado para que eles possam se prevenir. A gente não consegue encontrar uma ação efetiva do Estado para barrar a proliferação do vírus nas periferias, nas zonas rurais, nas comunidades tradicionais. A gente vê que as barreiras sanitárias, pelo menos o que eu venho vivenciando aqui em Pernambuco, aqui na região do agreste pernambucano, essas barreiras elas estão servindo para diminuir o fluxo de pessoas na cidade. Então, a periferia que está em volta dessa cidade, ela continua da mesma forma que estava antes. A gente ainda continua vendo muita gente sem o uso da máscara, sem a mínima proteção para que não se contamine. Aí é o que a gente escuta, mas tem muita informação, a mídia está falando todos os dias, mas às vezes a mídia não fala a língua daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas também não têm acesso à mídia. Tem muita fake news também rodando por aí. Na comunidade que hoje a gente tem um programa, que é a comunidade Quilombola do Castanho, algumas pessoas já mandaram algumas fake news para a gente poder dizer se era ou se não era real aquelas informações. Então, o que a gente vê são as barreiras sanitárias, por exemplo, nos povos indígenas, sendo feitas pelos próprios indígenas. Então, as pessoas é que estão lá se revezando para fechar as comunidades, para tentar ter uma proteção mínima. E qual seria o papel do Estado nesse momento? Além, claro, de estar estruturando os hospitais, colocando UTIs, mas a gente também precisa ter um olhar, o Estado precisa ter um olhar também para a prevenção. Nesse momento, precisa sim estruturar UTIs, precisa estruturar hospitais, abrir novas vagas de UTIs, abrir novos leitos, mas a gente precisa também trabalhar em cima daquelas pessoas, com aquelas populações que não tem como se isolar e que não tem como ficar em casa. É muito fácil para a gente dizer, olha, fique em casa. Para a gente de classe média, para as pessoas de classe média alta e para algumas pessoas é fácil ficar em casa, que nem é fácil para a gente, Mas imaginem para aquelas famílias que tem 8, 9 pessoas morando em 2 cômodos. Como é que a gente diz, fique em casa, se isole, não saia? Onde a rua para essas pessoas é a extensão da casa. Onde as pessoas ficam são nas calçadas, é conversando com o vizinho, são nas praças que tem na frente de casa. Então, é uma outra realidade que também precisa ser pensada. A gente também precisa olhar para essas condições, para essas especificidades que não estão sendo olhadas. E, na minha opinião, a atenção primária à saúde, ela tem um papel fundamental na informação, na prevenção e na conscientização dessas pessoas também, Então, quando a gente para a atenção primária, quando a gente para as visitas domiciliares, a gente também está abrindo espaço para que os vírus cheguem na casa dessas pessoas, porque a gente não está fazendo uma ação de casa em casa, uma ação efetiva, olho a olho. Claro que com todos os EPIs que deveriam estar subsidiando o trabalho do profissional de saúde, que a gente sabe que hoje não está. E hoje é um problema, A falta de máscaras, de luvas, de gorro, para que esse profissional de saúde possa atender, tanto se protegendo quanto protegendo a população. Que é na visita domiciliar que a gente está frente a frente com esse usuário, do SUS, com esse sujeito, e a gente pode ensinar como é que se faz o uso da máscara, falar para ele da importância de ter um cuidado no manuseio da máscara, da lavagem das mãos. Como é que ele pode lavar as mãos? Será que tem água nessa casa? Como é que eu posso colaborar também para que, a partir do contexto que ele vive, eu poder orientá-lo a se prevenir?
Então, eu preciso conhecer esse contexto também, porque nem todo mundo vive no mesmo contexto. Como a gente falou, o Brasil, ele é bem diverso. As desigualdades sociais são gigantescas, então a gente precisa olhar para as especificidades de cada um. Na ação que nós desenvolvemos aqui no Castanhinho, com o nosso programa de extensão, né, que sou eu e mais 2 professoras, nós fomos, na verdade começamos com a campanha, então arrecadamos dinheiro para compra de material para a confecção de máscaras, conseguimos algumas costureiras voluntárias e até o momento, fizemos em torno de umas 700 máscaras, mas ainda temos mais a fazer, estão sendo confeccionadas agora. A nossa meta é chegar em torno de 1.200 máscaras, temos materiais para isso, para poder distribuir para toda a população da comunidade quilombola do Castanhinho. E aí, nosso grupo, né, percebeu que não adiantava só a gente entregar para as lideranças comunitárias, né, para as lideranças quilombolas as máscaras, se a gente não fosse lá fazer também uma ação efetiva de mostrar como é que se usa essa máscara, da importância de lavagem das mãos, tirar dúvidas sobre a Covid-19, né, que são muitas fake news que estão aparecendo nessas comunidades, né, muitas notícias falsas que aparecem. Então, nós fomos, nosso grupo, né, 3 professoras, estudantes de graduação, de residência, de mestrado, com todas as EPIs, né, com nossos equipamentos de proteção individual, e fomos junto com as lideranças quilombolas, que também estavam paramentadas, né, protegidas e protegendo a população. Fomos de casa em casa, claro, sem entrar na casa de ninguém, nós batíamos palma, ficávamos a no mínimo 2 metros de distância, entregávamos a máscara, falávamos de como colocar a máscara, de algumas orientações para a prevenção do coronavírus, e ainda criamos alguns materiais audiovisuais para essas informações da prevenção da Covid-19. E esse é um papel, né, que o Estado ele poderia estar desenvolvendo a partir da atenção primária à saúde, né? Ao meu ver, se o Estado desse as condições para essas equipes e pudesse munir essas equipes de proteção para elas e para essa comunidade, a visita domiciliar seria uma ação eficaz na prevenção do coronavírus. Mas, infelizmente, a gente não tem esses recursos. O Estado hoje, e aí quando eu falo Estado, eu falo em municípios, Estado, governo do Estado e federal também, principalmente federal, né? Que a gente tem, além da crise em saúde, a gente hoje está com a crise política. Então, esses são alguns desafios, né, que eu trago aqui para vocês para o enfrentamento do vírus. E a gente precisa também ir para o enfrentamento com esse governo, que parece que não está se importando em ver tantos brasileiros morrendo, em ver o desmonte da saúde pública, em não dar nenhum subsídio para que estados e municípios possam combater o coronavírus e que a gente possa, eu espero, né, que com essa pandemia o Brasil aprenda, e aí o Brasil, nossos governantes, né, que eu falo, e o povo brasileiro também, que muitos defendem o setor privado, né? Então, que a gente possa aprender que precisamos fortalecer, sim, o sistema público de saúde, fortalecer as políticas públicas de saúde, voltada principalmente para as populações mais vulneráveis. Que a atenção primária à saúde, ela deve ser prioridade de governo, né? A prevenção, a promoção da saúde, elas devem ser o foco do sistema de saúde, para que possamos melhorar, sim, as condições de vida, né? As condições de saúde do nosso povo. Temos que ter saneamento básico, temos que ter educação, moradia e tantas outras políticas públicas que hoje nos faltam. E que são a partir delas que a gente pode promover saúde e vida para as pessoas. A gente precisa, principalmente, saber escolher nossos governantes, né? Saber quem a gente está colocando para nos representar. Qual é a ideologia? Né? Falam tanto em ideologia. Ideologia, sim. Ideologia política. Né? O que é que a gente defende? A gente defende o privado, a gente defende políticas públicas, a gente defende diminuir essas desigualdades sociais. É isso que precisa estar em pauta o tempo inteiro, porque tudo isso que a gente vem vivenciando é reflexo de uma falta de governo, de um desgoverno que a gente vem vivendo, né? E aí, não estou dizendo que o vírus é culpa do governo, mas as consequências desses vírus na nossa população, sim,
é culpa desse descaso. Valeu, Vanessa. Muito obrigado, companheira. Esperamos que volte a participar, estar mais conosco. Gente, e agora a gente vai escutar um comentário muito importante também, esse da companheira Rayane Andrade. A Rayane também é professora, mas de Direito, na Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A Ray publicou um texto que foi divulgado ontem no site Opera Mundi, intitulado Não Posso Respirar, a morte de George Floyd e de João Pedro e a pandemia. E é sobre esse assunto que a Rayane fala pra gente. Oi, Patrick. Oi, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade, sou militante do PT e professora da Universidade Estadual de Goiás. E vou fazer aqui um pequeno comentário sobre um texto que eu publiquei no Opera Mundi essa semana, tratando dos pontos em comum entre as mortes de George Floyd, João Pedro e aquelas causadas pelo Covid-19, em um artigo chamado Não Consigo Respirar. A ideia veio de uma leitura que eu fiz, um artigo do Atílio Mbembe, que é um filósofo camaronês, que se chama O Direito Universal de Respirar. E a ideia que o Mbembe dialoga lá no seu texto é de que o direito de respirar não é tirado de nós por conta do modo de produção que a gente se insere. Essa forma, né, de asfixia, né, que nos mata, seja pela contaminação da nossa comida, que gera as doenças, não é, que hoje, em plena época, não é, de pandemia, são chamadas de comorbidades e são fundamento para uma política eugenista, elas dialogam com as estruturas do racismo que fundam a nossa sociedade. Então, a morte por asfixia que levou, né, George Floyd lá na cidade de Minneapolis, né, brutalmente assassinado pela polícia estadunidense, ela, além de ser uma morte fisicamente muito dolorosa, ela é muito simbólica, não é? Então, o corona, ele também mata por se aderir às vias respiratórias, não é? O modo predatório de produção que a gente se insere polui o ar, polui a água e nos mata também pelas vias respiratórias. Então, esse direito universal de respirar dialoga com a ideia que Mbembe traz da necropolítica, não é? Enquanto promotora da soberania dos países e dos estados atualmente. Então, essa lógica de lutar pela morte em detrimento da vida é muito consistente com o governo Bolsonaro, com tudo isso que a gente está vendo no Brasil. Então, nessa lógica, né, de que são os mais vulneráveis que devem morrer, a gente ecoa, não é, com o que se sobe de hashtag aí pela milícia, né, bolsonarista de CNPJ acima de CPFs, não é? Então, as pessoas, elas são reduzidas a esses corpos que podem ser esgotados a partir da cessação da sua respiração. Então, eu busquei fazer esse paralelo, né, que essas mortes, elas se somam, e o racismo e a classe, mais uma vez, e o gênero, obviamente, se impõem como condições para que essa morte ela se apresente de uma maneira mais próxima ou mais distante. Então, é importante que a gente não enxergue essas mortes, né, de João Pedro, a de Floyd, como episódicas, mas sim como simbólicas daquilo que de estrutural há no modo de produção capitalista, que é a morte, né? O capitalismo é sinônimo de morte. E é mais ou menos isso que eu tentei traduzir lá no texto. Ele está disponível para que a gente possa fazer esse diálogo, né? E é muito importante que a gente se coloque em defesa da vida, né? Especialmente no momento onde nós nos encontramos. É isso, forte abraço, até a próxima. Valeu, Rai, muito obrigado, companheira. E, gente, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio, a última sexta desse mês de maio e também o último comentário da nossa série de comentários sobre as lutas antirracistas no Brasil. E a gente escuta hoje o companheiro Adriano Bueno, que é lá de Campinas, São Paulo. O Adriano que tem um livro que é super recomendado por todos nós, Palavra de Mano. E bom, o Adriano encerra essa série de comentários no podcast de hoje falando sobre o movimento negro no Brasil e no Partido dos Trabalhadores. Olá, Patrick. Eu sou Adriano Bueno, sou militante do PT de Campinas e militante também do Movimento Negro.
Hoje faremos o encerramento de uma série que durou todo o mês de maio, onde discutimos o combate ao racismo no Brasil. Nosso papo de hoje é sobre a história do movimento negro e vamos tratar também sobre a contribuição do PT, o Partido dos Trabalhadores, para o combate ao racismo no Brasil. A luta negra no nosso país ela começa desde que os primeiros africanos aqui chegaram para o trabalho escravo. Começa através dos quilombos, da resistência, a luta pela liberdade durante a escravidão, passa pela constituição das irmandades religiosas, depois os terreiros também, pela constituição dos primeiros clubes negros e da imprensa negra lá no começo do século passado, pela Frente Negra Brasileira, uma importante iniciativa de luta, de massas inclusive, que foi fechada pelo Estado Novo, pela constituição do Teatro Experimental do Negro, com o surgimento do Abdias do Nascimento e a revelação da Ruth de Souza, do Grande Otelo, desembocando naquilo que é o movimento negro contemporâneo, que se inaugura com a fundação do MNU em 1978. O MNU que surge paralelamente a toda a mobilização dos trabalhadores no ABC e ao novo sindicalismo, né? Todo aquele movimento que vai desaguar na fundação do PT e da CUT. Esse movimento negro do final dos anos 70 e início dos anos 80, ele recebe influência direta das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, Black Panthers, e das lutas por libertação na África, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Todos esses movimentos estavam acontecendo, ou tinham acontecido recentemente naquele momento, e vão ser uma influência marcante para a reorganização do movimento negro após a ditadura de 64. Depois, outras entidades vão surgindo, né? Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, a própria CONEM, ao Negro, as APNs, né? As Pastorais do Negro na Igreja Católica. Enfim, o movimento negro hoje é uma coisa muito rica e muito diversa, com um número muito grande de entidades e coletivos que se organizam para o enfrentamento do combate ao racismo no nosso país. Em 1995 acontece a Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida, que também é conhecida como Marcha Zumbi. Naquela ocasião completam-se 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares. 30 mil pessoas vão a Brasília protestar e entregam na época para o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. Esse episódio é um marco porque coloca na agenda pública do nosso país o enfrentamento ao racismo num outro patamar, né, de uma forma como antes não havia acontecido ainda. Ali abrem-se as portas para as mudanças que os governos do PT vão operar mais tarde. Depois a campanha Brasil Outros 500, em contraposição aos 500 anos de comemorações oficiais, na passagem de 2000 para 2001, e alguns outros episódios na sequência, né? O Em Junho, Encontro Nacional de Juventude Negra, em 2007, e, mais recentemente, o último grande evento de massa que aconteceu no Brasil, que foi a Marcha Nacional de Mulheres Negras, em 2015, recentemente. Bom, a luta negra, é bom registrar, também se organiza através de coletivos de cultura, né? Sempre bom fazer menção ao hip hop, à capoeira, ao samba, ao jongo, ao maracatu, ao afoxé. Existem muitas formas de fazer combate ao racismo no nosso país e esses coletivos de cultura, eles também deram uma contribuição muito importante ao longo da história. E o Partido dos Trabalhadores? Bom, o PT sempre teve, por ser um partido dos trabalhadores, sempre foi um partido de negros e negras, né? A base social do PT é uma base social que reúne trabalhadores e trabalhadoras, em sua maioria negros e negras. Dentro do PT foi fundado pela militância negra que atuava no movimento negro um setorial, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, e ao longo dos anos, muitas foram as referências do movimento negro que atuaram dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Uma que a gente tem lembrado bastante, que foi inclusive recentemente rememorada pela Angela Davis quando esteve no Brasil,
é a Lélia Gonzalez, né? Uma importante referência, tanto do ponto de vista teórico, de sua formulação, de seus escritos, né? Dentro da academia, mas também como militante, como dirigente que foi, como candidata a deputada pelo Partido dos Trabalhadores que foi também. Aliás, dentro do parlamento, o PT tem uma contribuição muito importante. Sempre, ao longo da história, as bancadas do PT tinham negros e negras que faziam essa luta, pautavam o combate ao racismo dentro do Congresso Nacional. Desde a abertura política, por exemplo, quando teve a discussão do processo de constituinte, a Benedita da Silva e o Paulo Paim já estavam lá pautando esse debate, né? Naquele momento, uma grande vitória foi conquistada, que foi a titularidade da terra para as comunidades remanescentes de Quilombo. Isso foi garantido na Constituição lá no final dos anos 80. Bom, de lá para cá, a organização negra dentro do PT sempre trabalhou para que o PT assumisse as bandeiras do movimento negro em seus programas e também formulou e organizou a intervenção do Partido dos Trabalhadores nas fileiras do movimento negro, né? Isso rendeu frutos nos governos do PT, que estão aí até hoje, desde a criação da CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, passando pela Lei 10.639, tornou obrigatório o ensino de História da África e dos afro-brasileiros no Brasil nas escolas, e passando pela política de cotas, pelo ProUni, enfim, um ministério que surge com a Matilde Ribeiro, a primeira nomeada, mas que já teve também figuras como Luísa Bairros, como Nilma Lino Gomes. Enfim, difícil fazer um resumo em tão pouco tempo, mas o PT com certeza assentou alguns tijolos no muro da resistência negra, da luta de combate ao racismo no Brasil. É sempre bom a gente olhar para trás para enxergar todo o caminho que a gente percorreu e que isso nos dê ânimo e energia num momento como esse que a gente está vivendo no nosso país, que é um momento de resistência, né? Um momento onde o atual presidente da República coloca pessoas para destruir tudo aquilo que a gente construiu nos últimos anos. E então é um momento, acima de tudo, de resistência, um momento de lutar para manter algumas conquistas que a gente alcançou, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter ânimo e força, porque a nossa vida nunca foi fácil e tudo aquilo que a gente alcançou através da luta. O PT, o Partido dos Trabalhadores, seguramente deu uma importante contribuição para essa luta no Brasil. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e a todas. Valeu, Adriano. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor, Breaker, enfim. Também por meio de áudio de WhatsApp. A gente pede que você ajude a divulgar, a compartilhar, a difundir o nosso podcast e também a assistir e também divulgar o Antivírus, programa apresentado pelo companheiro Walter Pomar e Natália Sena, às quintas-feiras às 19 horas, no Facebook do jornal Página 13. Saudações petistas, um bom fim de semana e até breve.